Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais fascinantes da psicologia, a teoria do apego. Ela é basicamente a chave para a gente entender por que nos conectamos com as pessoas do jeito que a gente faz. É como um mapa que começa a ser desenhado lá na nossa infância e que muitas vezes, sem a gente nem notar, continua guiando todos os nossos relacionamentos. Já parou para pensar nisso? Por que aquelas primeiras conexões da vida parecem ter um eco que dura para sempre? A resposta, na verdade, é bem mais profunda do que parece. Tudo se resume a uma necessidade humana fundamental, a de se sentir insegura, de se sentir conectado. É um instinto de sobrevivência tão básico quanto comer ou respirar. Sem essa conexão, a gente simplesmente não consegue prosperar. E é aqui que está o ponto central. Apego não é só um sentimento passageiro, é um laço poderoso, uma verdadeira âncora emocional. É aquilo que nos dá a coragem para explorar o mundo, sabe? Porque a gente sabe que tem um porto seguro para onde voltar. Entender isso é a base para tudo que a gente vai ver a partir de agora. Mas de onde é que veio essa ideia toda? Ela não surgiu do nada, claro. Para entender de verdade a teoria do apego, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e conhecer os pioneiros, as mentes brilhantes que, depois de décadas de observação cuidadosa, foram montando esse grande quebra-cabeça. A nossa jornada começa lá nos anos 50 com John Bowlby. Ele percebeu algo que mudou tudo. A angústia dos bebês quando eram separados das mães não era manha, era um instinto de sobrevivência. Aí, nos anos 70, vem Mary Ainsworth e leva isso para o laboratório, com o famoso experimento da situação estranha, que mostrou esses laços em ação. A história continua nos anos 80, quando descobrem um quarto estilo, o desorganizado. E o grande pulo do gato acontece em 1987, quando Hazan e Shaver finalmente conectam tudo isso com os nossos relacionamentos amorosos na vida adulta. E tudo isso leva a gente para um conceito fundamental, o modelo interno de funcionamento. Pensa nisso como se fosse um mapa mental que todo mundo cria sobre relacionamentos. Com base nas primeiras experiências, o nosso cérebro começa a responder perguntas do tipo: será que as pessoas são confiáveis? Ou será que eu mereço amor? E esse mapa, que é formado tão cedo, acaba virando nosso guia padrão para navegar no mundo social pelo resto da vida. Ok, então a gente já entendeu a origem. Agora, vamos ver como é que esse mapa mental aparece na prática. A pesquisa conseguiu identificar 4 padrões principais de apego, 4 estilos que nascem dessas primeiras experiências e que acabam moldando o jeito que nosso cérebro e nosso comportamento funcionam dentro dos relacionamentos. Primeiro, temos o apego seguro, que é a base ideal, sabe? Fruto de cuidadores que estavam ali, presentes, consistentes. Depois vem o apego ansioso, que nasce da incerteza, daquele cuidado que uma hora tá lá, outra hora some, e isso gera um medo constante de abandono. Já o apego evitante surge quando o cuidador é mais distante, ensinando a criança que ser independente é mais seguro do que se aproximar. E por fim, o mais complexo, o desorganizado, que vem de situações bem confusas, onde a fonte de segurança é também uma fonte de medo. E como é que esses estilos se distribuem por aí? As primeiras pesquisas nos dão uma ideia bem interessante. A boa notícia é que a maioria das pessoas, cerca de 65%, consegue desenvolver um apego seguro. Os estilos ansioso e evitante aparecem em uma proporção menor. Isso mostra pra gente que, apesar dos desafios, a tendência natural é construir uma base segura. Mas olha, a teoria do apego não parou só na observação do comportamento, não. A ciência moderna permite que a gente vá muito além e veja como o nosso cérebro literalmente registra esses laços. Não estamos falando de uma ideia psicológica bonita, não. Estamos falando de uma realidade neurológica, de circuitos cerebrais bem específicos. Quando a gente olha o cérebro com exames de imagem, a gente vê uma coisa fascinante. Áreas ligadas ao nosso senso de eu, ao que a gente considera importante, elas se acendem de um jeito único quando pensamos nas pessoas com quem temos um laço forte. E o mais incrível de tudo, o poder desses laços é tão real, mas tão real, que um gesto simples, como segurar a mão de uma pessoa parceira no momento de estresse, pode literalmente acalmar a amígdala, que é o centro de alarme do nosso cérebro. É impressionante. Com uma teoria tão poderosa assim, é claro que ela ia se popularizar. Só que, nesse processo, muita coisa acaba sendo simplificada demais, sabe? Isso leva a um monte de rótulos e conclusões erradas. Por isso, agora, a gente vai separar o joio do trigo e desvendar alguns dos maiores mitos sobre a teoria do apego. O primeiro grande mito, aquela ideia de que o estilo de apego é uma sentença, algo fixo que não muda nunca mais. A verdade científica é bem mais animadora, viu?
Esses são padrões que foram aprendidos. E a boa notícia é que tudo que é aprendido pode ser reaprendido. Nosso cérebro tem essa capacidade incrível de se reorganizar, que a gente chama de neuroplasticidade. E olha, isso não é só teoria, não. Uma meta-análise enorme que acompanhou pessoas por anos mostrou que cerca de 30% dos adultos mudam de estilo de apego ao longo da vida. Ou seja, a mudança não é só possível, ela acontece, e com bastante frequência. Outro mito bem perigoso é esse de rotular os estilos como bons ou ruins. A verdade é que cada estilo, mesmo os que a gente chama de inseguros, foi na verdade uma adaptação super inteligente. Foi a melhor estratégia que o cérebro daquela criança encontrou para lidar com o ambiente que ela tinha. Não tem nada a ver com falha de caráter, pelo contrário, é uma prova de resiliência. E por fim, a ideia de que a gente tem um único estilo de apego que vale para todo mundo na nossa vida. A realidade é bem mais complexa. A gente pode ter padrões diferentes com pessoas diferentes. Alguém pode se sentir super seguro com os amigos, mas muito ansioso num relacionamento amoroso. O contexto de cada relação importa, e muito. Se essa exploração de como os nossos relacionamentos moldam nosso cérebro e nosso comportamento está fazendo sentido, considere se inscrever no canal NPD Neurociências e Psicologia no Divã para mais conteúdos como este. Então, a grande lição aqui é a seguinte: a teoria do apego não serve para a gente se colocar em caixas. Muito pelo contrário, ela nos dá um mapa para a gente entender as nossas tendências. E com esse mapa em mãos, a gente ganha o poder de escolher novas rotas, de navegar de uma forma muito mais consciente. E a ciência confirma isso o tempo todo. A capacidade do cérebro de mudar, a tal da neuroplasticidade, é a base biológica da esperança. Isso quer dizer que aqueles caminhos neurais que a gente aprendeu na infância não precisam ser os únicos que vamos percorrer para sempre. Mas como é que essa mudança acontece na prática? A pesquisa aponta alguns caminhos principais. Primeiro de tudo, autoconsciência, olhar para os próprios padrões. Depois, vivenciar um relacionamento seguro, consistente por um longo tempo, pode literalmente reescrever nosso modelo interno. Grandes mudanças na vida, como ter filhos, também podem ser gatilhos para essa transformação. E claro, a terapia focada em apego é uma ferramenta poderosíssima para guiar esse processo todo. E essa é a lição final. Conhecer o próprio padrão de apego não é sobre achar um defeito em si. É sobre ganhar clareza. É entender a origem de certos padrões que se repetem e, a partir daí, ter o poder de fazer escolhas diferentes, mais alinhadas com o tipo de conexão que realmente se quer construir na vida. Então, vamos terminar com uma reflexão. Se a teoria do apego nos dá um mapa das nossas tendências, a pergunta mais importante não é de onde eu vim, mas sim para onde eu escolho ir a partir de agora. Qual é o próximo destino nesse mapa? Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela teoria do apego. Para continuar explorando as conexões fascinantes entre cérebro, mente e comportamento, não se esqueça de se inscrever no canal NPD Neurociências e Psicologia no Divã. A gente se vê na próxima!